Oiê, se tu não me conhece, eu sou a Nath e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, ainda não decidi se um jogo de banheiro ou um kit lavável. Por quê? Porque eu tenho florzinha aqui pros dois. E agora, nesse exato momento, eu vou passar o verdinho em todos. Eu tô aqui passando o verdinho, ó. Nesse daqui, já liguei as três. E tenho aqui, só que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar todos aqui. Eu tenho mais cores, ó. Tenho mais um que é nesse mesmo tom de vermelho e tenho esse daqui que eu esqueci, acho que é bromélia, da Barroco. Então, ainda não decidi se vai ser jogo de banheiro ou kit lavável. Por quê? Porque eu tenho desse vermelho para um jogo de banheiro e um kit lavável, eu fiz florzinha. Então, vou estar fazendo os dois, só não sei ainda qual a ordem. Mas eu conto pra vocês daqui um pouquinho quando eu decidir. Mas agora tô aqui passando o verdinho, vou passar o verdinho em todas essas florzinhas pra poder começar a trabalhar. Quero lembrar vocês já no comecinho de lembrar de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira, 1h da tarde. O que eu ia falar pra vocês? Ainda não decidi as cores. Sei que eu vou usar o vermelho, porque eu preciso de produção no vermelho. Eu tenho ali, a única produção no vermelho que eu tenho é um par de tapete, porque eu fiz, quando eu me toquei que eu não tinha produção no vermelho, aí eu fiz um par de tapete. E aí, já separei flor pra fazer um kit lavabo e um jogo de banheiro, né? Mas, por enquanto, a única coisa que eu sei é que eu vou usar o vermelho. Ainda não decidi qual vai ser a jogada de cor, o que eu vou colocar junto com o vermelho. Se eu vou fazer com cru, se eu vou fazer com bege, o que eu vou fazer. O bege eu tenho pouco, acho que... Tá vendo ele aqui? É, esse daqui. Só tenho esse dali. E ele já tá aberto. E eu tenho que fazer um jogo de banheiro. Então, eu acho que ele não vai dar. Então, talvez eu use o bege e compre um bege novo pra esse jogo de banheiro, que eu tenho que fazer. Ou eu deixo ele e faço com outra cor, né? Mas eu acho que eu vou usar aquele bege ali e compro um novo pro jogo de banheiro. Tem que fazer um jogo de banheiro 3 peças, com o bege e o alecrim. Aguardem, não sei se vai sair nessa semana ou na próxima. Hoje eu tô crochetando mais devagarinho. Quem me acompanha aí, que vê, às vezes eu converso crochetando, eu faço bem rápido, mas eu tô com dor no braço de ontem. Então eu tô indo mais devagar hoje. Por que tá com dor no braço de ontem, Nath? Porque a Suprema me aprontou uma. Mostrei no vídeo de ontem, vocês viram? O estado que veio o fio. E aí eu tirei essa parte, que era a parte que tava horrível. E aí o que ficou no cone é a parte ruim. Porque teve parte boa só no começo desse cone. Agora eu cheguei na parte ruim. Teve a parte boa e teve a parte péssima e agora eu tô na parte ruim dele. E aí, quando o fio é assim, mal torcido, o braço dói, o braço cansa. Por quê? Porque a gente faz mais força pra tentar não enroscar o fio toda hora. A gente tenta segurar o fio pra não enroscar. E tudo isso vai forçando. A gente demora mais tempo porque enrosca cada pouquinho. Eu tava passando as 3 carreiras nas bases que eu mostrei ontem em 1 hora. As 3 não, as 5 carreiras em 1 hora. Aquele dali eu simplesmente levei de umas 6 horas até umas 8 e pouco, que foi a hora que eu fui fazer a Mirella dormir. Foi o tempo que eu levei pra fazer. Demorei o dobro, por causa do fio mal torcido. Mas, paciência, né? O que me resta é trabalhar mais devagar hoje pra não sentir dor no braço. Fiz o primeiro, ó. Passei o primeiro verdinho. Vou passar nos outros. E volto pra decidir e mostrar pra vocês o que eu vou produzir hoje e as cores que eu vou usar. Me acompanhem até o final desse vídeo, espero que vocês gostem. E é isso, bora lá. Que a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não é porque tá com dor no braço que não vai trabalhar. Tem que trabalhar, tem que produzir. Então, bora lá. Pronto, meninas, passei a base... Olha os cabelos. Passei a base em todos, ó. Aqui é de um jogo de banheiro, ó, 3 peças. Aqui é um kit lavabo, 2 peças. Talvez esse vire parte de tapete. Eu acho que esse aqui vai ser kit lavabo, ó. 2 peças também. Então, passei o verdinho em todos. Não tava fechado esse verde, mas, ó, o que me sobrou foi isso daqui. Agora, eu vou pegar um desses daqui. Eu acho que eu vou fazer o kit lavabo hoje, porque eu quero uma peça que eu consiga terminar hoje.
Então, acho que um kit lavabo vai de boa de tarde pra mim fazer. Então, acho que hoje vai ser esse daqui, ó. Kit lavabo, que vai sair o vídeo. Amanhã eu venho com outra produção. Vamos ver se vai ser a minhas passadeiras de borboleta ou se vai ser um jogo de banheiro, alguma coisa assim. Essa semana promete render bem. Tem uma coisa que eu quero fazer também, que eu ainda não comecei a fazer, mas eu queria fazer, né? Que é os kits presenteável. Eu quero comprar uma xícara e umas caixinhas pra colocar a xicrinha dentro da caixa e fazer um porta-copo. E eu queria fazer aqueles que envolve a xícara, que eu acho muito bonitinho. Mas daí, pra fazer aquele, eu tenho que ter a xícara aqui pra poder medir, dar certinho. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer ainda pra mandar lá pra mãe esse mês. Mas é uma coisa que eu quero fazer. Talvez saia pra semana que vem, se eu conseguir fazer. Porque agora eu tô no dia 3, 4, 3, deixa eu olhar aqui, peraí. Hoje é dia 3. Hoje eu tô no dia 3. Então, pra vocês tá saindo lá pelo dia 10 esse vídeo. E aí, quando vai sair o vídeo, tá chegando o dia do aniversário da Mirella. E aí vai ser corrido pra mim. Da agora pra frente é corrido pra mim. Porque eu tenho que começar a ver decoração, presente, coisa arada. Decoração não, que já tá comprada, alugada no caso. Mas tem que ver presente, tem que ver comida, tem que ver toda essa função. Então, vai ser corrido pra mim. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer. Porque eu ainda tenho que organizar as coisas pra mandar lá pra mãe. Mas isso eu posso fazer na segunda-feira após o aniversário. Organizar as coisas. Mas eu queria gravar. Então, eu não vou gravar com gente aqui. Não tem condição. A vergonha pega. Então, com o Guilherme e a Mirella em casa eu tô acostumada. Mas com outras pessoas a vergonha pega. Então, eu não vou gravar com ninguém aqui, não. Então, eu tenho que organizar pra poder deixar gravado. Pra sair pra vocês o que eu tenho ali de pronta entrega antes de mandar lá pra mãe. Então, vai ser loucura esses próximos dias. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Mas pra hoje, o importante é que eu vou conseguir fazer esse kit lavável. Então, me acompanha aí até o final do vídeo. Eu volto agora com as cores mostrando pra vocês. E aí, depois eu volto quando tiver tudo pronto. Ó, decidi então qual que vai ser as cores que eu vou usar, ó. O square, então, vai ser esse aqui que eu vou começar. Eu tenho aqui, ó, o vermelho, da Supremo também. Socorro. A chance de eu me estressar é grande, mas o vermelho tá bem torcido. Esse tá bem torcido. O problema é esse aqui, né? O cru, ele chega a tá, ó, fofinho. E ele não é 100% algodão pra tá tão fofinho assim. Ó, esse aqui não tá tanto. E aqui eu tenho o bege da Euroroma, tá? Então as cores que eu vou usar nessa produção vai ser cru, vermelho e bege. E vou ir rezando pra mim não me estressar com ele de novo. Porque agora ele tá parecendo que tá um pouquinho mais torcido, mas ele ainda tá muito fino. Mas ele tá mais torcido agora um pouco. Vamos ver como é que a gente vai sair com ele, né? Mas a produção de hoje vai ser nessas cores. Cru, vermelho e bege. Me acompanha aí pra ver como é que vai ficar a produção do lado daqui. Cheguei com a produção pronta, inclusive faz dias que eu não faço isso, porque as últimas peças que eu fiz, nenhuma delas foi pesada, né? Porque era... como é que chama? A mateira e outras coisas, deixa eu tirar a bagunça do caminho. Era a mateira e a tartaruga, então acaba que eu não pesei, né? Então faz dias que eu não gravo nesse formato. Então agora, deixa eu dar mais uma ajeitadinha no meu tripé que ficou meio tortinho. Aí, vamos tá pesando essa produção. Se tiver um pouquinho escuro, me desculpe. É 8 horas da manhã agora, mas o tempo tá meio nublado, então não tem Cristo de iluminar aqui dentro do ateliê. Eu quero comprar uma luminária, alguma coisa pra impor aqui mais perto, pra melhorar pra vocês. Mas é com o tempo, né? Vamos lá. Já liguei a balança, vou pesar. É um kit lavabo, né? Eu acho que eu tinha falado pra vocês. Aqui é a tampa do vaso. 263 gramas. E o tapete ficou com 316 gramas. Então, bem econômico. Eu fiz um biquinho diferente dessa vez. Mas gostei bastante, bem econômico. Eu não tinha feito esse bico ainda. Eu vi no Pinterest uma foto, eu tava procurando modelo pra mim fazer no vermelho, né? Eu sempre pesquiso alguma inspiração no Pinterest. E aí eu vi essa, fiz exatamente igual. Exatamente igual. A única coisa que mudou foi a cor da florzinha, eu não lembro qual era a flor que tinha lá. E eu acho que era catavento na foto. Eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha um vermelho aberto, né?
e eu não precisei abrir outro. Aquele vermelho deu todo e sobrou esse pouquinho aqui. Então ele já vai pra minha caixa de sobrinha pro tapete, pro meu tapetão. E aí, aquele de lá é o vermelho da Supremo, né? O bege, o que me sobrou foi isso aqui. Foi o que eu mais usei, né? Porque vai bastante, vai aqui, vai no bico. Ui, desfocou. Então eu usei bastante do bege. É o bege da Euroroma, tá? Deixa eu ir botando aqui pro lado. E o cru da Supremo. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Não me incomodou mais. Parou com a função dele de vir todo desfiado. Não me incomodou mais. Agora ele deu uma... como é que é? Uma alinhada, né? Não tá mais o jeito que tava antes. Bora lá. Vamos abrir primeiro o tapete, né? Que tá muito lindo. Deixa eu puxar mais pra cá pra poder pegar pra vocês. Vamos medir ele, vamos ver como é que eu fiz, porque eu não segui videoaula. Eu olhei uma foto e fiz igual a foto do jeito que eu achei que era, tá? Então eu fui meio que criando, assim. Eu olhei a foto, eu pensei, eu acho que é assim. E fui lá e fiz. Então deixa eu puxar os picozinhos aqui pra ficar bonito. Porque senão fica muito achatadinho, porque ele tava dobrado. Deixa eu puxar aqui o do meio sempre. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre puxarem os picô na hora de tirar foto das peças de vocês. Fica muito mais bonito, não é esgaçar, arrancar o negócio fora. É só dar uma puxadinha pra ele se assentar, fica bonito e visualmente na foto fica melhor. Vamos lá. Eu achei que ele ficou largo, eu não sei porquê, mas eu achei que ele ficou mais larguinho do que os outros que eu fazia. Deixa eu pegar minha trena aqui pra gente medir. Vou ficar desse lado aqui que eu acho que não faz tanta sombra. Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera. Aí, ó. Eu não sei por que eu achei que ele ficou mais largo, mas tudo bem também. Vamos lá, vamos medir aqui. Eu tenho que comprar uma trena nova, que é essa aqui. Olha isso. Nem aparece mais os primeiros números aqui quase. Eu enxergo porque eu tô pessoalmente, mas no vídeo nem dá pra ver. Ele ficou com 66 centímetros, tá? De comprimento, e na largura ele bateu 48 centímetros com o picôzinho puxado. Lembra sempre que quando a cliente pegar o tapete e ela lavar, ele vai encolher. Quando a cliente pegar o tapete descansado, aqui ele tá descansando de ontem pra hoje. Então ele já deu uma encolhidinha, mas ele encolhe enquanto ele tá descansando. Então a medida da peça na hora que tu terminou não é a mesma depois que ela ser lavada a primeira vez, porque ele encolhe, é normal, os pontos se assentam, eles ficam menorzinhos, eles vão mais perto um do outro. Então é normal que ele diminua. Então essa foi a medida. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a flor rasteira, tá? E aí eu passei o square no verde gramado. Eu esqueci de falar do verde gramado, mas eu passei o verde gramado aqui no square e liguei ele no verdinho, né? Que eu gosto de jogo de banheiro, sempre ligar ele no verdinho, nunca na cor da base, porque na cor da base fica muito grande. Já fiz, tem até vídeo aqui no canal que eu já fiz, e eu não gostei, não faço mais jogo de banheiro ligado na cor da base, tá? Depois que eu fiz os square e liguei eles junto, eu vim com 3 carreiras no cru. A primeira carreira eu segui o leque, né? Daqui do square, então ficou um leque na ponta, 2 bloquinhos e um leque na ponta. Na segunda, eu já parei aqui, ó. Eu cheguei anterior ao leque, eu fiz o último bloquinho. Dentro do leque eu fiz 4 pontos, dei 2 correntinhas. Eu sempre faço meu trabalho aqui, ó, com uma correntinha. E aqui eu tô gostando de fazer com 2. Então dei 2 correntinhas, 4 pontos no intervalo. 2 correntinhas, 4 pontos no intervalo. 2 correntinhas, 4, 2 correntinhas, 4. E aí voltei a fazer bloquinho e uma correntinha só até chegar lá no outro lado. Na próxima carreira, 5 e assim por diante até o final. Quando eu cheguei aqui no último do vermelho, eu tava com 9 pontos aqui. E aí eu vim com as carreiras de bloquinho, ó. Então em cima de cada em cima de cada pizza eu fiz 2 bloquinhos. Aqui ele tinha terminado com o bloquinho aberto, ó, podem ver que aqui, ó, bloquinho fechado, bloquinho aberto, bloquinho fechado, bloquinho aberto, então ele parou no aberto. Em cada espaço eu botei um bloquinho, ó, cada espaço. Aqui no bloquinho aberto botei um bloquinho, e no bloquinho aqui, no espacinho aqui, ó, que começa as pizzas, eu também botei um. Aí eu dei uma correntinha e pulei um ponto, fiz 3 pontos. Uma correntinha, pulei um ponto, 3 pontos. Uma correntinha, pulei um ponto, ponto no espacinho.
E assim eu fiz em todas as pizzas até chegar no final, e aí fiz a mesma coisa lá do outro lado. Depois, o vermelho, eu fiz igual, só carreira de bloquinho e e uma correntinha entre eles por toda a volta. Quando eu cheguei aqui no bege, que tem mais uma carreira de bloquinho, eu vi que ele começou a dar uma emborcada, ele começou a puxar assim, no vermelho. Aí eu pensei, aqui eu vou colocar duas correntinhas. Então, em toda a volta de bloquinho bege, tem duas correntinhas entre um e outro, pra ele se assentar de novo, porque ele tava, ó, emborcando. Depois que eu fiz isso, eu vim com a próxima carreira, que foi a primeira carreira do leque, né? O que é essa carreira aqui? Aqui tem que separar esses bloquinhos pra dar certo, tá? É um bico de bloquinho par. Então, num espaço de bloquinho, eu fiz um leque, tá? Que é de 3 pontos alto, uma correntinha e 3 pontos alto, pra dar essa voltinha aqui. E no próximo eu fiz um ponto baixo, fiz isso em toda a volta. Na próxima carreira, eu fiz um ponto alto separado por uma correntinha em cada um dos 3 pontos do leque, um ponto alto aqui no meio do leque e mais um ponto. Então, eu fiquei com 7 pontos aqui, separado por uma correntinha cada um. Quando eu cheguei no último ponto, sem correntinha nem nada, eu pulei pro próximo leque. Então, eu fiz aqui todos, fiz o último ponto em cima desse último ponto. Peguei, vim pro próximo e já fiz mais um ponto, sem correntinha nenhuma, ó. Por trás, dá pra ver melhor, ó. Aqui é o último ponto e aqui é o primeiro da próxima, sem correntinha nenhuma. Depois que eu fiz isso por daí aqui, tá, fiz tudo isso por toda a volta, né? Tava pensando o que era. Aí eu mudei de cor e vim pro vermelho. O que eu fiz? Aqui na primeira carreira tem um ponto baixo entre os bloquinhos. Eu fiz um ponto alto pego por trás desse ponto baixo aqui, ó. Porque aqui nessa carreira não tinha nada, né? Porque era um ponto alto e já era outro ponto alto. Então eu fui lá na outra e aqui nesse ponto baixo da primeira carreira do leque eu fiz um ponto alto pego por trás. E aí fiz 2 picô menor, um picô maior e 2 picô menor. E aí segui fazendo sempre um ponto alto pego por trás lá na carreira anterior, lá no ponto baixo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem pra vocês. Foi a forma que eu fiz, eu não sei se era assim ou não que a moça da foto fez, mas pela foto foi o que eu consegui entender e foi a forma que eu gostei de fazer. Acho que foi isso, acho que deu pra me explicar bem. Vou abrir agora a capa da tampa do vaso pra vocês verem, tá? Vamos dobrar esse daqui. Eu adoro minha dobra. Eu sempre falo pra vocês, né? Eu acho tão bonito que fica parecendo uma rendinha aqui, ó. E fica num tamanho super bom. Vamos abrir agora a capa da tampa do vaso. A capa da tampa do vaso eu fiz ela praticamente igual, tá? Deixa eu pegar minha trena, que eu voltei pra esse lado. Eu fiz ela praticamente igual, só fiz duas alterações. 54,5 de comprimento, 44 de largura, tá? 43,5, 44. O que eu fiz de diferente? A base é igual até chegar aqui, ó. Vocês estão vendo onde que eu parei aqui? Vocês estão vendo que não tem uma carreirinha de bege aqui, que na outra tinha, ó? Aqui eu termino na carreirinha de bege, ó. Faço um bloquinho vermelho, um bloquinho bege e venho com o bico. Como eu queria que a tampa do vaso ficasse menor, né, do que o tapete, eu parei no bloquinho vermelho, tá? Parei aqui no bloquinho vermelho. Não quis fazer mais uma carreira de bloquinho bege. Então, eu fiz a mesma coisa até aqui. O bloquinho vermelho tá com uma correntinha de separação. Tava querendo emborcar também, né? Porque no outro eu fiz no bege pra ele se assentar. Então, o que eu fiz? Eu esqueci de falar pra vocês no outro. Aqui, ó, depois dessa carreira de leque, né, eu fiz o leque, depois que eu faço o leque tem uma correntinha de separação pra vir o ponto baixo. Então eu fiz leque, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, leque. Eu tinha esquecido que eu fiz uma correntinha. Então, corrigindo aí pra vocês, tem uma correntinha entre um leque e outro aqui nessa primeira carreira do bege. Aí, como ele tava querendo embabadar, eu tinha feito alguma alteração. O que era? Eu acho que não. Eu acho que ele se assentou bem. Acho que eu não fiz. Eu pensei em fazer uma alteração e não fiz. Porque daí eu fiz... É verdade. Eu não fiz. A única alteração que eu fiz foi essa aqui, ó. Só parei no vermelho. Não parei no
no bege. Porque eu lembrei por que eu não fiz a alteração. Porque eu pensei assim, ó. Se ele der uma emborcadinha, ele não vai emborcar pra cima, ele vai emborcar pra baixo. Porque tem a tampa do vaso embaixo. Então, se ele emborcar um pouquinho pra baixo, não tem problema, porque ele vai fazer o babadinho dobrar. É verdade, foi isso. Eu tava pensando que eu tinha feito uma alteração, mas eu não fiz. Então, é exatamente... Oxi. Ah, não. Eu achei que tinha um pedaço de linha ali solto. Então ficou exatamente igual ao outro. A única coisa que mudou é que eu parei aqui, ó, no vermelho, ao invés de parar no bege. E daí no outro, como foi isso? Eu fiz esse primeiro e fiz ele assim. Aí no outro, quando eu vi que emborcou, eu pensei, vou passar a carreira de bege aqui. Aí passei uma carreira a mais de bege, que na foto tinha, mas nesse daqui eu não quis passar porque eu quis diminuir. E aí eu passei essa carreira de bege com 2 correntinhas. Foi essa a alteração. A alteração foi lá, não foi aqui. Porque eu fiz esse primeiro. Mas... ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar pra mostrar a redinha pra vocês, ó. Eu fiz a redinha colmeia, tá parecendo que tá torto, mas não tá, ó. Ele tá pego, ó. Eu sempre pego no mesmo bloco, ó. Aqui começa, bem na separação, ó. Eu vou subindo o bloquinho e peguei no do lado, porque eu queria pegar no vermelho. Quando tem bloquinho aqui, eu pego no meio. Não tinha, peguei nesse. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, fui subindo... peguei no do lado. Então ele às vezes parece que tá torto por causa que o tapete ele tem a tendência a puxar pro lado que tu trabalha, né? Então como eu trabalho pra esse lado, ele dá uma puxadinha. Pra esse lado? Pra esse lado. Ele dá uma puxadinha. Então é normal ele ficar assim, mas ele não tá não tá pego em lugar errado. Ele tá pego no lugar certo, só é normal ele dar essa viradinha. Eu fiz a redinha colmeia, ó. Fiz o lacinho, botei a pérola número 6 aqui na pontinha. Sempre deixo esse pedacinho que eu acho bonitinho. E ficou assim, eu comecei com 10 correntinhas, depois eu pulei pra 8, 6, 4, 2. Aí fiz um cordão de 30 correntinhas e passei ponto baixo com ele aqui. E fiz mais 30 correntinhas pra encerrar. Então, foi assim que ficou. Deixa eu botar aqui pra vocês, caso vocês queiram tirar um print, ó. Deixa eu desdobrar de volta. Deixa eu tirar da frente. Que confusão. Ó, caso vocês queiram tirar um print pra vocês reproduzirem do lado daí, deixa eu botar mais longe. Ó, bem bonitão pra vocês tirarem um print. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês vão reproduzir essa jogada de cores do lado daí. Me conta o que vocês acharam, se vocês acharam bonito. E agora eu vou falar pra vocês o valor de venda, que eu já ia esquecendo. Quem é mais antigo aqui do canal sabe que meus kits lavabo saem no valor de R$100, a não ser que tem aplicação, tem um bico muito elaborado, mas normalmente é R$100 o meu kit lavabo aqui no ateliê, tá? Pra alterar, só realmente se for um jogo, tipo, por exemplo, todo fechado no ponto, sem bloquinho, ou se for um jogo que tem aplicação, aí sim eu aumento meu valor. Se não, não. Se não é R$100 o meu kit lavabo. Eu sei que tem meninas que vendem mais caro, tem meninas que vendem mais barato, mas esse é o meu valor, então eu peço que respeitem, assim como eu respeito o valor de todo mundo, não tô lá nos comentários de ninguém, vocês nunca vão achar um comentário meu dizendo se eu tô achando certo ou errado o valor da pessoa. Talvez eu diga assim, eu cobro esse valor, mas nunca desleixando o trabalho da pessoa, porque cada um tem o seu valor, cada um vende o valor que quer, né? Mas vocês nunca vão me ver xingando alguém por causa do valor dela, então eu espero que não façam o mesmo comigo, né? Que façam o mesmo comigo, que não venham me xingar aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Já tinha falado no começo, mas tô lembrando vocês de novo. E é isso. Eu espero vocês aqui amanhã pra mais um vídeo a 1h da tarde. Um beijo pra todo mundo e tchau!